sou Rafael, psicólogo, e hoje é dia de falarmos do Cristiano Ronaldo de Blue Lock. Hoje a reflexão é sobre Shohei Barou. Tem spoiler de todo o anime de Blue Lock. Vamos lá. Narcisismo e disciplina. O personagem de hoje se vê acima dos outros jogadores. Isso desde criança, inclusive. Ele é marcado ali por ter atitudes bastante prepotentes e arrogantes. Ele tem ali um heliocentrismo, como se as coisas girassem ao redor dele. Como se apenas ele fosse de fato importante, e os outros seriam apenas coadjuvantes, ou NPCs como o Rin fala. Barou sempre teve esse pensamento desde pequeno. Na visão dele, os outros estão apenas para complementar a vida dele. E ele é o principal disso tudo. Até para decidir quem vai dormir, ele acha que precisa do melhor local, e dependente do que os outros vão querer. Barou não entende como as outras pessoas não querem ser os principais. Quando ele jogava bola e as crianças jogavam apenas para tocar para ele não entendia aquilo. Como alguém poderia ser feliz dessa forma? Para ele, fazer gols é o mais importante e precisa sair dos pés dele para ter algum sentido no universo desse personagem, aparentando um certo grau de narcisismo. Narcisismo é um termo dado ao egoísmo extremo. Os narcisistas têm uma visão inflada de si mesmos e acreditam que são superiores de alguma forma aos outros. Isso, consequentemente, leva a comportamentos de arrogância e também a uma falta de empatia. Afinal, você está focado muito em si mesmo. E vemos o narcisismo como um contínuo, ou seja, com níveis muito baixos de egocentrismo em uma extremidade e um narcisismo extremo em outra, o que na verdade é chamado de transtorno de personalidade narcisista, o que não seria o caso do Barou, aparentemente. Todos nós caímos em algum lugar desse espectro. Isso significa que algum nível de autofoco existe em todos nós. E isso pode mudar ao longo da vida. Por exemplo, adolescentes e adultos jovens tendem a ter mais egocentrismo do que os adultos mais velhos, justamente em uma fase onde a gente compete mais, tanto na escola como para encontrar novos empregos e para progredir nas carreiras profissionais. No universo de Blue Lock, isso faz total sentido. Afinal, só um, teoricamente, vai passar. E esse é um dos melhores personagens para esse ambiente. Ele próprio se autoproclama como uma espécie de rei, o Rei Barou. Ele tem ali uma enorme confiança. Basicamente um excesso de confiança, na verdade. Excesso de confiança é a mãe de todos os vieses. Por exemplo, 93% dos motoristas americanos afirmam ser melhores do que a média, o que é estatisticamente impossível. Emily Prune e seus colegas mostraram em um estudo como uma fé excessiva em nós mesmos e em nosso julgamento significa que muitas vezes ignoramos nossa vulnerabilidade ao preconceito e ao erro, o que afeta nossa tomada de decisão. A confiança máxima sobre seu potencial de ganho futuro provavelmente levará a gastos insustentáveis. A confiança máxima sobre sua popularidade provavelmente o tornará insuportavelmente irritante. A confiança máxima em sua imortalidade pode realmente diminuir sua expectativa de vida. E a confiança máxima em você no futebol, como é o caso do Barou, pode te tornar displicente. Desde pequeno, o Barou já era muito bom no futebol. E as crianças já reconheciam isso. E a maneira que ele lidava com essa situação era simplesmente acreditando de fato que ele era melhor que todo mundo. Logo, isso chegou num ponto pra ele que os outros estavam no campo apenas para ajudar ele a fazer gols. Só que depois de um tempo ele começa a perceber que não estava jogando futebol apenas para fazer gols e ser o melhor, mas também que ele gostava de ver a expressão triste das outras pessoas quando elas perdiam, quando ele tomava o sonho delas. Eu entendo isso, né, já que quando meu time rival perde, eu tenho uma sensação boa, né? Te entendo, Barou, nesse aspecto. Uma quantidade moderada do tipo certo de narcisismo pode realmente ser benéfica para o bem-estar. De fato, alguns pesquisadores identificaram a qualidade do narcisismo adaptativo. O que seria isso? Pessoas com boa dose de narcisismo adaptativo podem ser mais autossuficientes, capazes de assumir posições de liderança e de autoconfiança. Eles parecem ser mais capazes de lidar com ansiedade, particularmente em situações sociais. Um estudo de adultos realizado na Holanda descobriu que indivíduos de 18 a 78 anos, com maiores scores de narcisismo, eram mais propensos, por exemplo, a se envolver em atividade física. Por exemplo, uma hipótese é que eles se preocupavam consigo mesmos com mais ênfase. Isso faz sentido pro Barou também, visto que ele é bem disciplinado e gosta de exercício físico. Mas chegaremos lá. Barou tem uma dose de narcisismo e de arrogância também. A arrogância que o Barou possui é uma característica que a sociedade muitas vezes valoriza e recompensa, particularmente em lugares como política e negócios, por exemplo. A palavra arrogante vem de arrogo, que significa apropriar-se para si mesmo, presunçosamente reivindicar sem direito e estar excessivamente convencido da própria importância. Acabamos de definir o Barou, né? A pessoa arrogante costuma mostrar muito pouco cuidado com os outros e muito foco em si mesmo, de maneira geral. É como se os arrogantes estivessem preparados não apenas para vencer, mas para se verem como merecedores de vencer. Ou seja, não basta ele apenas se ver assim. Ele precisa que os outros vejam ele da mesma forma. E o Barou tem isso. Ele tem uma visão de si, de que ele é muito superior aos demais. Uma das consequências infelizes da arrogância
arrogância é que as pessoas que são culpadas de possuir essa característica muitas vezes não têm consciência disso. E quando confrontadas com feedback que sugere que elas estão agarrando mais terreno do que realmente têm direito, muitas vezes se tornam defensivas e combativas, o que ironicamente demonstra que elas têm arrogância sim. Barrow tem uma enorme dificuldade em receber críticas e sugestões. Ele se sente atacado quando alguém fala alguma coisa que ele tem que fazer. Essa arrogância dele pode ser sim benéfica em alguns momentos. Pesquisadores evolucionistas do comportamento humano têm demonstrado regularmente que existem múltiplos caminhos para o sucesso na vida. Nos seres humanos, existem todos os tipos de razões pelas quais existem estratégias psicológicas pró-sociais e orientadas para o outro. Pessoas que são úteis, confiáveis, e somos mais propensos a ajudar os outros que mostram sinais de serem possivelmente úteis em trocas. Ou seja, você tende a ajudar alguém que talvez vai te ajudar depois. Só que quer gostemos ou não, existe uma ampla gama de pesquisadores que mostram também que estratégias obscuras que incluem a exploração e intimidação de outros têm também uma capacidade de levar ao sucesso. Ou seja, a arrogância pode sim levar alguém ao topo. E é nisso que o Barrow se foca. A disciplina é outro ponto bastante presente nesse personagem. Barrow é muito disciplinado e gosta de ter o controle total do seu ambiente. Isaac fala que esse jeito metódico dele se torna o fator primordial do seu ego e acaba se tornando uma das maiores armas desse personagem. O simples ato de arrumar a cama, por exemplo, pode revelar muita coisa, bem parecido com o personagem Shinsuke de Haikyuu que eu já fiz vídeo, tá? O Barrow gosta das coisas ao seu redor bem limpas e organizadas e fica estressado caso elas não estejam. Isso faz total sentido para o alto desempenho. A grande verdade é que a desordem exige um custo. Um local bagunçado, por exemplo, bombardeia nossas mentes com estímulos excessivos, visuais, olfativos, táteis, fazendo com que nossos sentidos trabalhem horas extras com estímulos que não são necessários ou importantes. E com isso, manter seu ambiente limpo pode manter também sua mente mais limpa. Por exemplo, pessoas viciadas em algum tipo de substância costumam arrumar menos coisa ao seu redor, justamente porque a vida de uma pessoa que está viciada em algo tende a estar fora de seu controle, e com isso ele vai deixando outras coisas fora de controle também. Então, desde arrumar sua cama, seus panos de cama, Barrow também utiliza essa disciplina nos treinos, sempre treinando 40 minutos antes de cada atividade. Ele é bastante focado. Com certeza isso traz um diferencial enorme pra ele em relação aos outros personagens. Compulsões são comportamentos, muitas vezes de natureza ritualística, em que as pessoas se envolvem para tentar sentir controle sobre alguma obsessão, e assim reprimir a ansiedade associada. Não creio que o Barrow tenha toque ou algo próximo disso. Acredito que ele gosta de rotina e de controlar seu ambiente, com o objetivo de se acalmar e se concentrar, e não necessariamente isso seria um transtorno. Todos esses rituais que ele tem são importantes pra ele, que de fato parecem mostrar o tanto que ele precisa se sentir no controle das situações. Hábitos bons são importantíssimos. Os humores são criados pela nossa habitualidade. Quanto dormimos, com que frequência nos movemos, o que pensamos, com que frequência pensamos e assim por diante. A questão é que não existe um pensamento específico que nos joga num turbilhão. É o padrão de experimentar continuamente esse pensamento que compõe seu efeito e o faz parecer válido. Com certeza a rotina disciplinada do Barrow é um fator importante na qualidade dele como jogador. Já o egoísmo e a confiança dele tem um outro lado. Como eu falei, pode ser positiva, mas também é o ponto fraco desse personagem. Por mais que já falamos aqui sobre o egoísmo, como ele é predominante no esporte, pensar apenas em si mesmo em um esporte coletivo pode ser uma faca de dois gumes. Na partida que o Barrow joga no time do Izagi, seu egoísmo acaba atrapalhando o time. Afinal, por mais que ele seja bom, ele não consegue jogar sozinho contra 3 pessoas. Izagi tenta alertar ele em diversos momentos, porém ele não entende ou não quer entender isso. Barrow lida muito mal com críticas. Mais cedo ou mais tarde, geralmente mais cedo, alguém vai apontar um erro em seu caminho. Muitas vezes em versões sutis que tem uma crítica implícita, como dar conselhos, ajudar ou ensinar quando você realmente não precisa, fazer correções, compará-lo negativamente com os outros ou se concentrar em um único bloco do mosaico de suas ações, um único bloco problemático, enquanto permanece em silêncio sobre os outros 99 bons blocos. Em outras palavras, a crítica é inevitável. Você precisa lidar com ela. Manter um senso de arrogância e egoísmo. Arrogância e egoísmo estão muito ligadas opostamente a receber críticas e feedback. Para o Barrow, o Izagi dá uma sugestão, seria como uma maneira do Izagi controlar ele. Ele só começa a tentar mudar quando ele percebe que o foco não está mais nele. Como o próprio Izagi fala, não importa o quanto você bata no portão do coração de alguém, ninguém pode mudar o outro. A mudança vem apenas de você mesmo. Nesse momento que o Barrow tem o seu ego quebrado, no anime é mostrado uma arte de sua imagem sendo quebrada, estilhaçada. Ele pensa ali em um futuro onde o Izagi seria do Japão, que estaria jogando pela seleção do Japão e ele sentado ali assistindo. E esse momento de derrota, em que o Izagi inclusive provoca ele, é importante para que ele finalmente comece a pensar mais em um trabalho em equipe, visto que sozinho ele percebe que tem limites onde ele não pode chegar. Ou seja, ele passa a ter uma visão de que o mundo não gira apenas ao redor dele e que para evoluir vai precisar inevitavelmente de outras visões.
decisões. Ele, pelo menos ali naquele ponto, naquele momento, ele se torna alguém com um equilíbrio maior. O equilíbrio que é a chave da nossa vida. Eu acho que o Barrow traz uma percepção interessante sobre assertividade. Ser confiante pode não ser bom em muitos momentos, mas ter isso em equilíbrio é primordial. Ao mesmo tempo que ter a disciplina para organizar suas tarefas também é algo extremamente importante. Disciplina não é o mesmo que hábito em si. Afinal, disciplina também é sobre se adequar e aperfeiçoar às mudanças que ocorrem para você. Disciplina é adaptabilidade. Isaac é a prova. E essa confiança mais funcional, mais real, seria de certa forma a ideal também. Nem sempre é fácil encontrar este caminho estreito. É preciso uma autorreflexão honesta, uma análise sensata e a coragem de resistir a pensamentos ilusórios. Eu diria que é bem raro ter essa confiança calibrada. Nem muita, nem pouca. Requer a disposição de considerar a possibilidade de que você está errado e com isso ser mais fácil de ouvir evidências e mudar de ideia. Afinal, questionar o excesso de confiança não é ver as coisas de uma maneira pessimista, mas sim apenas ver as coisas como elas de fato são. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.